Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Me desculpe, a aula anterior era a aula 13. Essa será a aula 14, parte 1. Vão ser duas partes, porque essa aula fala um pouco de proporção e é um pouco longo. Então, a gente vai começar primeiro falando o que é uma razão. A razão é uma divisão, A sobre B, em que uma divisão, o seu divisor nunca pode ser um número nulo, um número igual a zero. Portanto, B tem que ser diferente de zero. Um exemplo de uma razão é 1/2. 1/2 é uma razão. Outro exemplo de outra razão é 3/4. Se é 3/4, é uma divisão, portanto, é uma razão. O que seria uma proporção? Seria uma igualdade entre duas razões e que a multiplicação em cruz seria uma constante. Portanto, uma proporção é uma razão de igual. Portanto, 1/4 é igual a 2/8. Por quê? Porque 2/8 é 1/4. Então, a multiplicação em cruz vai dar que 8 é igual a 8, que é igual a constante. Então, a proporção é uma igualdade entre duas razões e que elas, ao se multiplicarem, tem uma constante. Então, razão é uma divisão e proporção é uma igualdade entre duas razões. Vamos para esse exercício. Calcule x e y na proporção x sobre 2 é igual a y sobre 3, sabendo que x mais y é igual a 50. Ele te deu a proporção x sobre 2 é igual a y sobre 3. Então você tem que os dois, a multiplicação em cruz, dá um valor, uma igualdade em que 3x é igual a 2y. Mas você sabe que x mais y é 50. Você isola o y, por exemplo, fica 50 menos x, e você substitui aqui, ó, fica 3x é igual a 2, 50 menos x. Isso dá que 3x é igual a 100 menos 2x. Isso dá que 3x mais 2x é igual a 100. Isso dá que 5x é igual a 100, x é igual a 100 dividido por 5. Aqui é por 10, por 2, 20. Então, se x mais y é 50 e você tem o número de x é 20, você tem o número de y. O número de y é justamente 50 menos 20, portanto 30. Então, olha, 20 sobre 2 é igual a 30 sobre 3? Sim, porque se você dividir, ó, vai dar exatamente 10. Portanto, é uma igualdade. É uma proporção que tem uma igualdade. Isso, a multiplicação é constante. Por exemplo, 20 sobre 2 é igual a 30 sobre 3. Faz a multiplicação em cruz para a gente achar a proporcionalidade, para a gente achar a constância. Vai dar 60, que é igual a 60. Portanto, a constante é 60 para essa proporcionalidade. Bom, a gente vai entrar mais a fundo agora para as grandezas diretamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Por exemplo, se você aumenta a temperatura de um gás, você aumenta a pressão também, deixando uma constante. Tem que sempre haver uma constante para a proporcionalidade existir. Portanto, quando há uma divisão e isso igualado a uma constante, você tem que essa razão é diretamente proporcional. Portanto, é uma razão. A razão é diretamente proporcional. Porque se você aumenta x, tendo um número constante, você aumenta y. Como pressão vezes pressão em volume dividido pela temperatura. Se o volume é constante, tem uma constância. Portanto, pressão aumenta quando a temperatura aumenta. É diretamente proporcional se o volume for constante. Portanto, você só tem uma proporcionalidade se haver uma constância nessa proporção. Então, por exemplo, o preço de combustível em função dos litros. Se você aumenta os litros, você coloca 2 litros de combustível, o preço duplica. Se você bota 3 litros, o preço triplica. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional.
Agora, os vestibulares perguntam exatamente igual esse enunciado. Divida 2.400 em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Por exemplo, você tem 3 irmãos e seu pai dá uma mesada de R$ 2.400. E ele fala, eu quero que essa mesada seja dividida em partes diretamente proporcionais às idades 3, 4 e 5. Então, se você for mais velho, você vai receber mais dinheiro, porque quanto maior a idade, maior será a sua mesada. Como é que você faz? Você sabe que diretamente proporcional é uma razão. Então, digamos que o de 3 é o nome X, o nome Y e o número Z. O nome dele seria X, Y e Z, dessa criança. Ela tem 3, 4, 5 anos, e você faz o quê? Você sabe que uma divisão uma razão igual uma constante é diretamente proporcional. Portanto, você pega a quantidade de dinheiro dessa criança, divide pela idade, isso tem que dar uma constância. E essa constante, portanto, então a quantidade de dinheiro que esse cara vai receber, essa pessoa, vai ser 3 vezes a constância. Para a pessoa Y, a pessoa Y é diretamente proporcional à sua idade, portanto, uma razão é igual a uma constante. Então, você tem que ele vai receber igual a 4 vezes a constante. E Z, você sabe que diretamente proporcional também é uma razão, e você coloca o Z dividido por 5 é igual a constante. Portanto, o Z vai receber 5 vezes a constante. Agora, que constante é essa? Qual é a constante de proporcionalidade que dá que seja possível haver uma grandeza diretamente proporcional? Você tem que calcular essa constante. Como que você calcula? Você sabe que a soma da mesada dos 3 tem que dar 2.400. Então você soma os 3 e iguala a 2.400. Mas você sabe que X é 3K. Você sabe que Y é 4K. Você sabe que Z é 5K. Portanto, 3K mais 4K mais 5K é igual a 2.400. 12K é igual a 2.400. K é igual a 2.400 dividido por 12. Daqui K é 200. Aqui é a constante de proporcionalidade. Então, uma razão tem uma constante. X sobre Y é igual a uma constante. Se você acha a constante, você tem a proporção exata. Então, X vai ser 300 vezes 200, 600. Y vai ser 4 vezes 200, 800. E Z vai ser 5 vezes 200, 1.000. Você sabe que essa soma tem que dar R$ 2.400. E você percebe que quem teve maior idade teve a maior mesada. O moleque que tinha 5 anos recebeu R$ 1.000, porque ele tinha uma maior idade. Enquanto o moleque que tinha 3 anos recebeu R$ 200 e ficou com 600 para sua poupança. Agora vamos para a grandeza inversamente proporcional. Não se esqueça que uma grandeza diretamente proporcional é uma razão. Isso ocorre diferente na inversamente proporcional, que você tem a constante com a multiplicação dos dois termos. O que é uma grandeza inversamente proporcional? Quando você aumenta uma grandeza, a outra diminui. Portanto, se você aumentar x, o y diminui. Por exemplo, o x sendo a velocidade e o y sendo o tempo, se você aumenta a sua velocidade, está aumentando a velocidade nesse sentido. Você está aumentando a velocidade, você necessariamente diminui o tempo. Por quê? Porque a velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Se a distância é constante, você tem que velocidade vezes o tempo é igual a uma constante, que é a distância. Então, se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. E se você diminui a velocidade, você aumenta o tempo. É uma grandeza inversamente proporcional. Quando você aumenta uma, a outra diminui. Então, se você dobra a sua velocidade, você divide o seu tempo por 2. E se você quadruplica a sua velocidade, você divide o seu tempo por 4. Portanto, 8 dividido por 4 dá 2 horas. Um exercício bastante curioso dos vestibulares é pedir que você divida, portanto, uma mensalidade de R$ 1.280 em partes inversamente proporcionais por exemplo, podemos dizer, a idade. Quanto mais velho, você vai receber menos. Ou o tempo, quanto mais tempo você recebe menos. Mais ou menos assim. Então, 5, 2 e 10, você já tem certeza que quem tem o menor vai ter o maior valor.
Então, se você sabe que é inversamente proporcional, é uma multiplicação que dá igual a uma constante. Então, 5 vezes x é igual a constante. 2 vezes y, isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é z. 2 vezes y é uma constante. 10 vezes z é uma constante. Você sabe, portanto, que x mais y mais z é igual a 1280. E você tem que x é igual a k constante dividido por 5, que é o fator que vai multiplicar. Então, k é dividido por 5, y é igual a k dividido por 2, z é igual a k dividido por 10. Você coloca aqui uma soma, k dividido por 5, mais k dividido por 2, mais k dividido por 10, é igual a 1280. Você tem que, o mínimo fator divisor comum aqui é o 10, então 10 dividido por 2, 2, vezes k, 2. 10 dividido por 2, 5, vezes k, 5k. 10 dividido por 10, 1, vezes k, k, igual a 1280. Você tem que 8k igual a 12.800, porque se passou esse 10 multiplicando, você tem que k é igual a 12.800 dividido por 8, então k é igual a 1.600. Como que você acha o valor que cada um recebeu? Pegando o k que você tem, 1.600, e dividindo pelo valor, que é igual a 5. Então, o x, por ter uma idade intermediária, ele recebeu 1.600 dividido por 5, 320. Então, o x recebeu 320. O 2 vai ser o maior valor, 1.600 dividido por 2, 800. E o menor valor será o que tiver maior valor aqui, ó, vai ser o menor valor que vai receber na divisão. Então, k dividido por 10 é igual a 1.600 dividido por 10, igual a 160. Então, o que teve maior número, teve o menor divisão, porque é inversamente proporcional. Se lembre que a inversamente proporcional é uma multiplicação e a diretamente proporcional é uma divisão igual uma constante. A gente vai ter as aulas de escala e regra de três composta. Até a parte 2. Tchau, deixa o like e compartilha.